nesse trabalho aqui é a turma da irrigação e da nutrição, que é representada pela Regina, pelo André na irrigação e pela Rafaela Rosseto, que está num compromisso ali que ela não consegue sair de uma reunião lá, tá? Mas tem aqui... E pelo Mauro no melhoramento. Então agora eu vou introduzir a nossa pequena participação aí. Vocês viram lá, né, a Samira mostrou para vocês o processo de produzir um MPB e que também nós estamos trabalhando naquilo que a gente está chamando de gema brotada, né? Que é uma parte dentro do processo da MPB. Então eu falei que nós estamos atualizando a forma de produzir, mas não adianta nada a gente atualizar a forma de produzir se aquilo que a gente tem como hipótese, uma possibilidade, a gente não entender como que é aqui no campo, tá? Então também nós estamos preocupados em fazer uma atualização da forma que se utiliza esse material no campo, tá? Então esse experimento, ele lá na sua origem, ele teve esse objetivo, a gente avaliar um sistema de multiplicação reduzido, um manejo de corretivo de solo associado a uma nutrição e o componente água. Se a gente olhar água, nutrição, variedade, sistema de multiplicação, nós estamos falando da base de se produzir cana-de-açúcar, tá? E aqui nós, como uma instituição de pesquisa, nós temos a preocupação de começar essa base de uma forma adequada, tá? Não adianta a gente ir lá no telhado, pintar o telhado bonitinho e as estruturas dessa casa tá desmoronando, tá? Então a nossa preocupação é fazer a base. Então nós estamos falando de variedade, nós estamos falando de água, nós estamos falando de nutrição, nós estamos falando de corretivo, nós estamos falando da base de produzir cana-de-açúcar, tá bom? Então nós, como uma instituição de pesquisa, a gente tem essa preocupação. Nossa preocupação não é preocupação comercial, nossa preocupação é preocupação de fato com o setor, tá? Então é um pouco esse o trabalho, e esse experimento tem a coordenação da Regina e ela vai dar detalhes do que é esse trabalho. Regina, está com você e com o André. Vamos lá. Oi, gente, boa tarde, bom final de tarde aqui, né? Mas é uma alegria aí estar falando com uma plateia feminina como esta e alguns bravos homens aqui ao meio, né, nos apoiando, né, gente? Mas é bom demais vê-las, né, e estar junto com vocês. Então, eu me chamo Regina, trabalho nessa área de agricultura irrigada há mais de 30 anos com pesquisa no IACEA. Nas últimas décadas, acho que posso falar assim, nas últimas décadas tenho trabalhado bastante com cana-de-açúcar. E quando a gente fala em trabalhar com agricultura irrigada e fala em irrigação, a primeira coisa que as pessoas pensam é o seguinte, é no sistema de irrigação. Se é pivô, se é gotejamento, enfim, se é sulco. A primeira coisa que se pensa é no sistema físico. E na verdade a agricultura irrigada ela é muito mais que isso. Porque você utilizar a irrigação, você não faz uma agricultura irrigada simplesmente fazendo um manejo de cana de sequeiro e aplicando água. Isso não é agricultura irrigada, isso é uma molhação, né? Então, o que é importante na agricultura irrigada? É importante a gente conhecer a relação solo, planta, atmosfera, que é o caminho da água. Por onde vai a água e a solução do solo que entra na planta, né? É a solução do solo. A gente fala água, mas é a solução do solo. Então é o que? A transferência da água, né? Solo, planta, atmosfera. Então notem que nós falamos aqui de um caminhar, né? De uma movimentação. E essa movimentação de água, ela só ocorre porque o estado de energia na atmosfera, ele é muito mais negativo do que aquele que está no solo e aquele que está na planta. E como tudo na natureza tende ao equilíbrio, ao movimento de água, e com isso, havendo esse movimento, o consumo da solução do solo, ocorre a transpiração, por onde a gente tem as trocas gasosas, onde se abrem os estômatos, né? E sai, a gente perde a água na forma de vapor e a entrada de CO2 para fazer nossa fotossíntese, a matéria seca da planta. Então, quando a gente fala de água nesse aspecto, e a gente fala solo, planta, atmosfera, eu já estou aqui indicando
alguns fatores que são extremamente importantes para a gente fazer uma mensuração, tá? Que interferem nesse processo. Bom, o aumento da demanda pelo uso dos equipamentos de se implantar irrigação em cana-de-açúcar, ele subiu muito nos últimos anos. Nós não precisamos dizer o porquê. Se a gente olhar os cenários climáticos, né, e as produtividades que eles acarretaram, né, em função desses cenários climáticos aí das últimas décadas, eles agravaram e nos deixaram mais inseguros em relação ao que a gente realmente espera, aquilo chamado, aquele padrão, aquele normal do clima das regiões, tá? Bom, eu falei muito, né? O André fez mestrado, doutorado com a gente lá no IAC, né? Nessa área de agricultura irrigada, então a gente trabalha junto aí há muitos anos, né? Hoje já está formado e ele ajudou, ele participou desde o início aqui, né? Desde o início desse experimento. Então, notem que a gente falou em agricultura irrigada ser diferente de uma agricultura de sequeiro, onde a gente simplesmente aplica água, né? Então, se pegar o histórico dessa área, desde o seu preparo de solo, desde a questão da correção da acidez do solo, ele foi sendo feito adequadamente. Como o Mauro colocou, o que ocorreu aqui, né? A gente tem tanto o transplantio de MPB, como tem o transplantio de gemas brotadas. E tem a condição onde, além de tudo isso, a gente tinha matéria orgânica nessas duas situações de MPB e de gema brotada, e se tinha também óxido de cálcio, né? Para melhorar esse pegamento inicial das mudas. Bom, logo no início a gente instalou esse tubo que vocês estão vendo aqui de acrílico. Para que a gente instalou isso aqui? Esse tubo ficou instalado no solo e a gente vinha a cada intervalo de tempo possível e que fosse importante para a gente mensurar, e fazia um scanner de raiz. A gente tem um outro equipamento que vai aqui dentro desse tubo, esse tubo fica enterrado no solo. Ele precisa de um tempo para que tenha o desenvolvimento radicular ao redor dele, porque, claro, a gente vai tradando, coloca o tubo, aquele meio onde ele vai colocar, você destrói, né? E a gente colocou esse tubo lá para acompanhar o crescimento radicular. O que levou essa adequação química e física do solo e o manejo da água, já que o plantio foi feito numa época de seca aqui? O que levou foi a adequação desses fatores, né? Do solo, químico e físico, e da água. O que a gente observou através disso aqui? Quando deu 35 dias depois do transplantio dessas mudas, a gente já tinha sistema radicular apontando aquela raiz novinha a 80 centímetros de profundidade. Quando a gente consegue favorecer isso, o que nós estamos favorecendo? Nós estamos aumentando a água disponível do solo para a sua cultura. Você está melhorando a sua possibilidade de aproveitamento de água de chuva, né? Então vejam como toda essa situação que vem antes do plantio, né, ela favorece isso e favorece isso demais, tá? Dentre os vários, então é por isso que a gente trouxe, né, André, esse tubo aqui para mostrar para vocês, já que o scanner seria um equipamento mais delicado para trazer. A gente vai descendo esse equipamento e ele vai fotografando a cada 20 centímetros. E ele ficava sempre parado no mesmo lugar. Então o que ocorre? A gente consegue acompanhar esse avanço no crescimento. Além disso, o que é importante a gente avaliar? Nós falamos solo, planta e falamos atmosfera, né? Para a gente fazer esse manejo de irrigação e fazer esse acompanhamento, esse monitoramento e eficiência do uso da água. O que é importante a gente conhecer? Nós falamos solo, então é claro que se eu tiver, por favor, se eu tiver sensores de água no solo, como esse, por exemplo, esse é um dos sensores que a gente instalou aqui. Você acompanha a sua frente de molhamento de água no solo. Ele pode te favorecer a conhecer se depois da sua irrigação você irrigou demais e você tem uma região saturada,
ou não do seu perfil do solo quando você instala em várias profundidades. Antes de instalar, o que a gente fez para conhecer qual era o valor adequado e conhecer essa capacidade de campo desse solo? Nós instalamos esses sensores e fizemos como se fosse uma piscininha, aqui mesmo, sem a grama, tá? Instalamos os sensores nas profundidades de interesse para a gente e aplicamos uma quantidade excessiva de água. No caso específico desse sensor, e depois da quantidade excessiva, cobrimos com uma lona preta. No caso específico desse sensor, a gente tem a sorte de que ele faz um monitoramento em tempo real. Vocês podem ver que essas pilhas são recarregáveis, a gente deixa assim para ela não estragar, né? Então aqui a gente conectava os vários sensores e a gente tinha esse monitoramento em tempo real. O que é isso, né? Eu conseguia ter a cada minuto, a cada 5 minutos ou a cada hora esse valor. Com qualquer equipamento eu faço isso? Não. Existe preço aí que vão dos mais baratos aos mais caros, enfim. Com maior a menor precisão, a gente vai se adaptando com aquilo que a gente pode instalar. Mas não tenho dúvida de que toda vez que a gente tem um monitoramento de água no solo, ele nos ajuda muito a fazer o manejo da irrigação, tá? E perceber irrigações excessivas ou não, e também conhecer o momento que a gente aplicou a água, se ele foi adequado ou não. Para instalar isso, sempre lembrar qualquer sensor de solo, para a gente conhecer a questão de água, ele precisa ter um bom o quê? Contato com o solo. Por quê? Ele tem que refletir para a gente as condições que o sistema radicular como que o sistema radicular vai absorver adequadamente, né? Então ele tem que ter um perfeito contato e estar instalado principalmente nessas profundidades mais ativas do sistema radicular. Eu tenho outra alternativa, sem ser instalar isso, né? Veja só, você com sensores desse tipo, você pode colocar nas suas áreas iniciais e até mudar essa estação de controle para outras áreas e acompanhar, tá? A gente sabe, por exemplo, na cana-de-açúcar, né? Se a gente pensar numa irrigação, numa meiose da vida, a gente sabe a dificuldade que a gente tem para levar água para essas áreas. E que se eu conseguir ter uma boa lâmina de irrigação aplicada e aumentar o intervalo entre irrigações que eu preciso retornar naquela área, eu vou facilitar a minha vida. Tá bom, mas não vai adiantar eu aplicar água e ela atingir uma profundidade grande, porque eu vou estar perdendo água. Aí, dependendo do tipo de solo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer irrigações mais parceladas e menores, tá? Então, quando você faz o monitoramento, isso te ajuda. E se você não tem? E você precisa conhecer o que aconteceu? Olha, nada que uma boa e velha trincheira não nos ajude a enxergar, tá? Então, assim, apliquei a minha irrigação agora, final da tarde. No outro dia, cedinho, eu venho aqui, acompanho, ou 2 a 3 horas depois que eu fiz essa irrigação, eu vou lá, abro uma pequena trincheira. Ela é destrutiva? É. Mas a gente aprende pra caramba a tentar acertar o nosso manejo, mesmo quando a gente não tem a condição ideal, tá? Bom, outro detalhe que a gente pode falar, e que isso às vezes é muito mais simples da gente conseguir. Eu não sei se vocês viram que ao descer para cá, aqui ao final dessa área, a gente tem aí uma estação meteorológica automática. O que a gente consegue obter? Ela precisa estar tão próxima da minha área? Não. Para evapotranspiração, que é a demanda climática, ela não precisa estar tão próxima. Eu posso utilizar uma estação meteorológica automática na qual eu tenha bons dados na minha região, em área próxima. Pode ser uma associação, uma cooperativa, uma universidade ou uma instituição de pesquisa, tá? Então, quando eu tenho essa informação boa, o que eu preciso ter próximo à minha área? Pensando aí que água para a planta, ela vai ter entrada e saída. Eu vou precisar de água disponível no solo e eu vou ter saída para ter crescimento da planta. É um balanço. Então, para fazer esse balanço hídrico, eu tenho que conhecer a minha demanda, né? Que eu, através do clima, e se eu for calcular da planta, eu consigo através de coeficiente de cultura, né? E eu preciso conhecer as entradas, além da irrigação, as chuvas.
E ela sim a gente precisa monitorar próximo às nossas áreas de produção. Por quê? Porque a chuva, junto com a velocidade do vento, são os elementos do clima com maior variabilidade que tem. Tá? Então ela sim é super importante. Então onde eu quero chegar? Através de uma estação meteorológica automática, você também consegue conhecer e estimar sua demanda de água para a cultura. Se vocês falarem assim para mim, poxa, que método eu vou utilizar? Se eu tiver só a temperatura, vai ser uma boa medida? Não vai? Ó, gente, tem métodos mais complexos a menos complexos. E o que é importante eu pensar nesses métodos? Se eu estiver usando um sistema de irrigação por gotejamento enterrado, se eu estiver utilizando um pivô central com irrigações mais frequentes, eu estiver fazendo uso de irrigações mais frequentes, é importante eu ter uma boa estimativa, uma estimativa mais precisa dessa demanda. Para isso, quais são os dados que eu preciso? Temperatura, umidade relativa, velocidade do vento e radiação. Aí eu consigo calcular utilizando a equação que é mais precisa para essa finalidade. Ah, mas e se eu não tiver? Aí vamos ver o que você tem de disponibilidade de informação para adequar aquela que melhor represente ali, tá? Então eu quero que vocês fiquem com a ideia do seguinte, gente, quando a gente fala em eficiência do uso da água, a gente tem diferentes caminhos para seguir, tá? A gente tem diferentes opções. A gente pode usar o solo e o clima, a gente pode usar sensor de água na planta? Pode, mas ele não é tão simples assim de usar. E nem de certa forma, ele é oneroso, ele é caro, normalmente, tá? E não é muito prático na cultura da cana. Ele é prático quando a cana ainda está pequenina. À medida que ela vai crescendo, ele não se torna tão prático assim. A gente precisa de andaimes para pegar a folha correta, por exemplo, tá? Bom, o que tem uma coisa interessante falar aqui? Olha só, se a gente pensa que eu vou ter mais produção, mais matéria seca, e é isso que eu quero ter na irrigação, o que eu vou ter? Eu vou ter maior extração de nutrientes, porque o que se absorve é a solução do solo. Então, com a maior extração de nutrientes, é importante eu adequar a minha nutrição à minha produtividade, tá? Se eu estiver calibrando a minha adubação e pensando numa produtividade baixa, é claro que no segundo corte que eu vou ter, no terceiro corte eu vou ter uma redução da produtividade, porque vai faltar nutrição, tá? Que aí entra toda a parte da Rafael. E tem um outro detalhe que eu queria falar para vocês, eu sei que já está meio tarde, mas só para a gente resumir, o ano passado a gente tirou aqui esse primeiro corte, ó, se vocês, aqui foi o primeiro corte, que foi 6 de maio de 2020. Esse segundo corte aqui, ele tem uma peculiaridade aqui que eu queria só comentar com vocês. Vejam só, saiu dessa área, aqui a gente tem metade da área sem irrigação, ela só tem uma irrigação de início, é quase que uma irrigação de saltamento para ela sair, para dar a rebrota. E aqui a gente tem uma área irrigada, onde a gente aplica só 50% da demanda dessa cana, tá? Só 50%, a gente não aplica a demanda total da cana. Qual foi a produtividade, em média, dos tratamentos irrigados em relação ao sequeiro? Ele atingiu próximo a 230 toneladas por hectare, tá? Ele produziu 43% a mais que a área de sequeiro. Isso aqui em Ribeirão Preto, num solo com uma boa característica de retenção de água do solo e um sistema radicular bem desenvolvido, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do potencial e do como vai ser diferente essa extração de nutrientes, tá? Um outro aspecto importante que eu queria mencionar também em relação a isso. Outro aspecto importante é o seguinte, é a ATR. Aí nós vamos pensar, será que não perdeu em qualidade? O que aconteceu? Olha só, o que aconteceu com a qualidade? A área irrigada teve uma ATR de 138, enquanto a área de sequeiro teve de 130. Ela absorveu o quê? Solução do solo.
não é só água, né? E ela teve aí uma nutrição adequada, né, com as devidas recomendações aí da doutora Rafaela, que infelizmente não pode estar aqui conosco, tá? E para isso, é claro, nós paramos essa irrigação antes da colheita. Sim, nós interrompemos essa irrigação um pouco antes da colheita. Aí eu vou me referir a um trabalho clássico de um pesquisador lá da Austrália, que trabalha aí na área de fisiologia de forma incansável, o Iman Bamber. Ele tem alguns trabalhos e alguns parâmetros que ele cita assim: quando você consumiu 60% da sua água disponível do solo, o que acontece? Essa cana, ela começa a consumir até o açúcar dela, um pouquinho. E aí você perde em quê? Em qualidade. Então essa suspensão da irrigação antes da colheita, ela também não pode ser de forma tão intensa, tá bom? Então assim, de forma rápida, né? A abordagem que a gente queria contar para vocês aqui dessa área experimental e dar uma ideia do que a gente trabalha, né, André? Tanto com irrigação por salvamento para cana-de-açúcar, que foi até o trabalho do André, que